11 e o início do capítulo 6, livro de Hebreus 5, 11. Enquanto os irmãos procuram, eu estarei fazendo uma breve oração. Deus, muito obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, ó Pai, para prestar culto a Ti. E nós esperamos, ó Pai, que Tu receba de bom grado aquilo que viemos trazer até o Seu altar nessa noite, ó Pai, que é a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão por estar vivo, meu Senhor, porque sabemos, se não for o Senhor, já seríamos sido consumidos. Portanto, Deus, conceda o que viemos te pedir de bom nessa noite, ó Pai, e nos permita irmos para a nossa casa, levando nossos molhos e o milagre que viemos buscar nessa noite, igreja. Amém. Eu creio, igreja, que Deus já permitiu o teu milagre nessa noite. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 11 e o início do 6 até o 2, até o 3. Aleluia. Creio que a igreja já achou, então vamos estar lendo Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora, capítulo 6 até o 3, dando seguimento. Por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Senta com a sua vitória, igreja, crendo que o Senhor Jesus em breve vem, e Ele tem deixado a sua palavra para que nós possamos andar firme na nossa fé. O livro de Hebreus é um livro que não se tem autor conhecido. Alguém pode dizer que é Paulo, mas é, aleluia, algo que não se tem como dizer firmemente. Mas aqui é onde nós lemos, o escritor deixa bem claro, igreja, que o tempo ele passa para todos. E a questão é, como é que estamos utilizando esse tempo dentro da casa do Senhor, assim falando? É um culto de família, um culto que é voltado para a restauração, culto que é voltado para a confirmação, culto que é voltado para a permanência de como a família está, que seja uma família que esteja caminhando ali da forma que Deus quer. Mas aquilo que nós aprendemos é que há uma imposição ou uma pergunta, porque ele vai começar no versículo 11 dizendo: a respeito temos muita coisa que dizer, mas é difícil de explicar. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Então, de alguma forma, nós temos que deixar ser levado pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem é espiritual discerne o que é espiritual, porque o mesmo Espírito
não vai ser toda hora que nós vamos encontrar alguém para olhar nos nossos olhos e dizer: ó, tu está todo errado, se apruma, faz aquilo que é certo, porque Jesus está voltando. Não é toda hora, não, igreja. Vai ter hora que nós mesmo vamos precisar de atentar para isso e começarmos a fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Obreiros já, aleluia, com bastante tempo dentro de igreja. E olha que eu não estou falando para criança não, todo mundo que está aqui é adulto e é crente, porque se não fosse, não estaria aqui. Obreiros que têm o que fazer e não conseguem fazer, precisando de leitinho, mas não é, aleluia, tem que receber o sólido para se manter de pé. Aleluia. Queria eu, igreja, que toda hora que eu cometesse um erro, estou dizendo voltado para o Evangelho, chegasse alguém para me corrigir, mas até esses nós temos falta, porque vai tirar da igreja, porque vai se afastar, porque vai virar as costas para Jesus. Aleluia! E Jesus fez uma pergunta: mas vocês não estão gostando do sermão, não? Está esperando o quê? Vai com eles! Aleluia! O reino do céu não é bebida nem comida, não, igreja. Há uma casa preparada para mim e para você lá naquele lugar que é santo. E nós temos total, aleluia, dever de assumir o que Deus nos propôs. Eu vou e vou preparar um lugar. Ele me disse e ele ainda disse mais. Se não fosse assim, eu não estava dizendo. Então é verdade, creia nisso. Obreiros, leia mais as Escrituras. Aprenda nos mínimos detalhes. Talvez ouvindo mais, olha o que ele fala, tardinho em ouvir. As pessoas estavam com o ouvido parecendo que era tampado. O pastor Jerônimo, nosso presidente, sempre fala: atente para os pequenos detalhes. Da porta para fora, igreja, a vida é tua, tu faz o que tu quiser. Lembrando que Deus vê tudo. Eu estou dizendo que tu faz o que tu quiser, mas também te lembro que o teu Deus, aquele que tu serve, vê tudo que tu faz. Mas agora, passando a porta para dentro, Bíblia, regimento da Bíblia, regimento da igreja e Bíblia, Bíblia e regimento da igreja, regimento e Bíblia, Bíblia e regimento. Sabe por quê? Quando você lê Bíblia, você faz tudo certo. Ainda que você fale uma vez ou outra, mas vai chegar uma hora, aleluia, que ninguém vai poder te acusar de estar sempre fazendo o errado. Está na hora de experimentar o sólido, igreja. Tu é obreiro, pratique, aleluia, no serviço, no tempo, na nave. Oh, glória! Evangelista, faça com excelência aquilo a que foi chamado. Oh, aleluia! É presbítero e põe as mãos, se coloque como tal. Deus está olhando essa corrente. Agora é solidez. E vocês, oh, glória! Temos que se portar como tal, igreja. Procure se apresentar como bem aprovado, o que não tenha que se envergonhar. Pratique o Evangelho. Solidez. Já deu meu tempo e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.